Eu não vou botar o vídeo aqui, tá? Porque é meio escroto. Mas um cara foi estuprado numa briga de torcidas organizadas em Pernambuco. Um homem, estava nessa briga de torcidas, e um outro cara pegou uma barra de ferro e enfiou no ânus dele. Aí você vai falar, cara, o que isso tem a ver com educação? Muita coisa, cara. Como é que um sujeito... Isso aqui é convivência civil, entendeu? Quando a gente não dá e não presta atenção na molecada, cara, a pessoa ela cresce muito próximo a um perfil animalesco, assim, entendeu? Muito próximo a um perfil animalesco. E esse perfil animalesco, não no sentido de ter um comportamento, digamos que próximo a um bicho, não necessariamente nesse sentido, também nesse sentido, tá? Mas não necessariamente nesse sentido, mas no sentido de ser uma pessoa muito mais passível de cair em armadilhas gregárias. O que significa isso? Um cara que faz isso daqui, um cara que estupra outro sujeito com ferro na rua, numa briga de torcida, é um cara que ele tá num transe coletivo e embebido numa ideia de que ele não é mais um sujeito no meio daquela torcida organizada. Ele é uma parte de uma coisa maior, chamada torcida organizada, que está numa briga contra eles, nós versus eles, tem aula no RD sobre isso. E esse é um indivíduo que ele perdeu a individualidade dele. Ele não é mais um sujeito, entendeu? Na concepção filosófica. Ele agora faz parte de uma amálgama homogênea que se mistura. Você não sabe nesse tipo... E olha que eu fui jogador de futebol, eu acompanhava muito futebol, não estou fazendo uma crítica ao futebol ou às torcidas. Eu estou usando isso daqui como exemplo para vocês entenderem como sempre frente e dentro de um conceito coletivo que está sustentado por emoções, e neste coletivo tem indivíduos desprovidos do mínimo de educação necessária para a convivência social e ter algum tipo de crítica no sentido geral, isso vira uma massa homogênea que vai para lá e para cá, normalmente respeitando uma figura superior, no caso de políticos, por exemplo, em partidos políticos, ou respeitando uma ideologia superior, seja uma religião, seja uma ideologia política, seja uma tese de torcida. Vocês estão conseguindo me acompanhar no meu raciocínio? Vocês não podem ser essa pessoa. Vocês não podem ser, eu não quero falar essa palavra, mas é que é muito clichê, mas vocês não podem ser massa de manobra. Isso é massa de manobra. Massa de manobra é você perder a sua individualidade, você perdeu, você não é mais um indivíduo. A partir de agora você é uma coisa dentro de uma amálgama de gente que normalmente coagulam em torno de uma figura, um líder supremo, e aí você pode ter diversos exemplos, você pode ter o Hitler na Alemanha, você pode ter o Stalin na União Soviética, você pode ter diversos, aqui o Bolsonaro, o Lula, você tem sujeitos que não são mais indivíduos perambulando em volta daquela figura maior, eventualmente não é uma pessoa essa figura maior, eventualmente é uma ideia, pode ser uma ideia, e essas pessoas perderam a individualidade. E quando elas são confrontadas com uma determinada ideia que pode ser minimamente inversa ao que elas foram ao que envenenou elas ali naquela amálgama, elas têm quase que uma manifestação animalesca, seja fazendo críticas totalmente descabidas a um post que não fez, na minha análise, não falou nada demais, como esse daqui, bota aí na tela, Leandro. Seja você não conseguindo discutir nada com ninguém, porque não dá mais para discutir. Porque quando você faz uma determinada crítica, você não está atacando mais um indivíduo, você está atacando aquela amálgama que circula ele, e às vezes o líder supremo que fez ele perder a individualidade.
Então, se ele não é mais aquele sujeito, ele não é ninguém, porque ele vive embebido naquilo. Vocês não podem ser essa pessoa, tá? Pode tirar da tela aí. Vocês não podem ser essa pessoa. Não podem, cara. Vocês não podem ser um indivíduo que perdeu a individualidade e vive por uma ideia suprema e etc. Isso aqui a gente encontra paralelo em diversas literaturas. Para quem gosta de filosofia, esse é o super-homem nietzschiano. Alguém leu Nietzsche aí? Um pouco além de postar frase de efeito no Instagram? Coisas que inclusive nem ele disse. Enfim, alguém leu Nietzsche? Esse é o super-homem nietzschiano. É um sujeito que rejeita as muletas metafísicas. Então ele é um sujeito que ele não quer se amparar. Por isso que Nietzsche, numa tradução porca para o Brasil, falaram que ele disse que Deus está morto, mas não é Deus a figura do cristianismo. É essa muleta metafísica. Não se coloca só na religião. Vocês não podem ter essa muleta. Tipo assim, eu vou me escorar na ideia do comunismo, eu vou me escorar na ideia do conservadorismo, eu vou me escorar na torcida organizada, eu vou me escorar no empreendedorismo, eu vou me escorar na religião, eu vou me escorar em determinado ideal. Porque isso faz com que vocês percam a individualidade de vocês e se transformem nesse tipo de situação. Você tem que ler diferentes coisas, entender diferentes temas. E se nós fomos construídos dentro de uma lógica fadada a se escorar em algum determinado tipo de ideologia, religião, sei lá, qualquer outra coisa aí que a gente chame, essas muletas metafísicas, usando aqui o palavreado nietzschiano, que seja uma coisa menos deletéria e que ainda assim faça com que você seja um indivíduo. Desculpa, pessoal, mas você vê aquele sujeito naquelas imensas igrejas neopentecostais, onde tem pastores praticamente extorquindo, e não é uma crítica à religião, tá? É uma crítica a determinadas instituições religiosas. É diferente, sejam adultos, tá? É por isso que essas lives são internas. Eu pressuponho que vocês são adultos e entendem o que eu tô dizendo. Você vê aquela massa de pessoas, desculpa, mas eles não são mais indivíduos. Furtaram a individualidade deles e colocaram ali no lugar uma amálgama. Quando você vê um petista defendendo o PT, ele não é mais um indivíduo. Quando você vê um bolsonarista defendendo o Bolsonaro, ele não é mais um indivíduo. Inclusive, caem-se em contradições. E eu não estou dizendo aqui as figuras que são correligionárias dentro dos partidos, dos respectivos partidos. Porque eles têm coisa para ganhar, eles ganham cargo, ganham não sei o que, ganham força política. Eu estou dizendo o cidadão que deveria ser um indivíduo pensante, singular, uma unidade, né, singular, preciosíssima. O que você mais tem de precioso é a sua unidade. Você é um sujeito, você que está aí no outro lado da tela, o que você mais tem de interessante são as suas particularidades, que foram construídas devido à sua história de vida e se traduziram em quem você é hoje e esse contato que você tem com o mundo por meio de relações, de criação de artística, criação de trabalho, seu labor, as suas leituras, as suas opiniões. Quando você perde isso, seja para você ser um militante, você pode ser um militante a favor do conservadorismo, do liberalismo, do progressismo, do sei lá, qualquer outra coisa que você quiser ser, só que ainda assim você tem que fazer sob o prisma individual, porque senão, cara, você é desinteressante. Você é isso aqui. Você é uma pessoa com discursos prontos, baratos, simples, clichês e entediantes. E chega a dar um enjoo, assim, sabe, quando você começa a falar. E isso aqui é patrocinado por uma baixíssima educação do Brasil. O Brasil, ele é um país que constrói pessoas para serem isso aqui. E pessoas de diferentes níveis hierárquicos. Tem médicos que são assim, tem engenheiros que são assim, tem políticos que são assim, tem esportistas que são assim. Não entenda, quando eu digo massa, eu estou dizendo massa à luz do conceito do Ortega y Gasset. Que não é necessariamente a massa economicamente falando, as pessoas pobres. Não, estou dizendo massa é aquele indivíduo, para o Ortega y Gasset, é aquele indivíduo que perdeu a individualidade. Essa é a massa. Pode ser um médico, pode ser um cara muito rico, pode ser um empresário, pode ser um monte de gente. Pega esses influenciadores digitais.
que usam dentes estilo castor, super brancos e que parecem aqueles chicletes Trident, não sei se vende mais hoje, colados um ao lado do outro, essas pessoas são elite econômica do Brasil, mas são massa. São clichês, são previsíveis, são iguais. Você olha, todos eles são iguais. Todos têm Porsche, todos têm um relógio da Cartier, todos têm bolsa da Louis Vuitton, todos falam as mesmas palavras e usam os dentes Trident. Isso é massa Ortega y Gasset, não é massa econômica, tá? Não é massa econômica. Você não pode ser essa pessoa, cara. Você não pode ser essa pessoa. Ascenda financeiramente, fique torto de rico, fique pobre a vida inteira, não interessa o momento que você está aí na sua vida, só não seja massa. Entendeu? Porque senão você perdeu o que você tem de melhor, que é a sua individualidade. E é essa individualidade que cria grandes homens. E homens, eu estou dizendo aqui, a espécie. Tá? Porque o Brasil constrói isso. Infelizmente, eu nunca fui adepto à tese de que a gente tem um projeto político de emburrecimento populacional, mas é muito difícil argumentar contra. Eu nunca quis cair nessas ideias conspiratórias, que o Brasil emburrece a população por querer, porque aí mantém a galera no poder. Cara, eu tô mudando de ideia, porque é realmente... Ao contrário da saúde, a saúde, se você vê os indicadores de saúde, a gente bate bastante na saúde. O SUS, não sei o que, a gente bate bastante. Mas a saúde, o gasto é eficiente, por incrível que pareça. Eu já li relatórios econômicos do Ministério da Saúde, o gasto é eficiente. O que eu quero dizer com eficiente? Para aumentar o rendimento do trabalho, eu tenho que aumentar o gasto. Ou seja, aquele bolo de dinheiro que está ali, ele está sendo bem usado. O problema é que é pouco dinheiro. Na educação não é assim. Na educação, aquele bolo de dinheiro que está ali, ele não é bem usado, ou seja, o gasto não é eficiente. E nós somos produto disso, cara. Você não pode se colocar num lugar diferente. Até 1950, a geração dos nossos pais, 50% da população brasileira era analfabeta, não sabia ler e escrever. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Na Primeira República, onde a gente estava começando a construir algumas universidades aqui no Brasil, sei lá, 150 anos atrás, 130, 150, talvez um pouquinho antes da Primeira República, ainda no regime monárquico, cara, outras instituições lá fora estavam terminando a segunda fase de industrialização. Inglaterra já estava há 150, 200 anos industrializada. Estados Unidos já tinha inúmeras estradas construídas, já estava educando a população, tem universidades de 1.200, 1.300, o ano 1.200, 1.300. A gente construiu a primeira em 1900 e pouco no Brasil. 100 e poucos anos atrás. Vocês têm que entender, por isso que eu digo, se Marx dizia que a religião é o ópio do povo, frase que inclusive muito pouca gente entende, adoro ver religiosos fervoroso sendo marxista. Marx dizia que a religião dopa o povo e faz com que esse povo consiga permanecer sendo explorado pela burguesia. Então a religião é o ópio do povo nesse sentido. A religião, e eu não estou fazendo uma crítica, eu só estou dizendo, se a religião para Marx é o ópio do povo, aqui no Brasil o ópio do brasileiro é o espetáculo, esse debate raso, é o amalgamento, são a congregação de massas que são iguais e tá tudo certo e tá beleza e a pessoa ela não quer ir um pouquinho a mais. A pessoa ela fez graduação, ela entrou no mercado de trabalho, ela tá ganhando 15 mil reais por mês, tá bom. Agora ela fica obesa intelectualmente e não sai dali, né? Ela não quer buscar a excelência, ela não quer ir um passo além, ela não quer aprender um novo idioma, ela não quer aprender a escrever, ela não quer interpretar a história da arte, ela não quer entender o que é cultura, ela não quer avançar. Tá bom, agora é cerveja no final de semana, churrasco e ficar discutindo coisa rasa que eu não entendo. De preferência, puxando as bolas de uma figura maior. Esse é isso.
A esquerda brasileira é uma merda, a direita brasileira é uma merda, a classe acadêmica do Brasil, em parte, é uma porcaria também. E é isso, cara. E aí vocês que estão aí do outro lado, que fazem parte desse escalão inferior no que diz respeito à possibilidade de impacto no Brasil, vocês não podem ser assim, tá? Vocês têm que entender que a gente vive num país pobre, com muito pouca educação e com uma massa de pessoas que não entendem um gráfico. Esse é o cenário que você tem que montar na sua cabeça.